e a gente perde mercado. E isso é um exemplo meu mesmo, tá? Eu também nunca fui muito de movimentar redes sociais, apesar de ter as redes sociais. LinkedIn, digamos, profissionalmente, eu sempre fui mais calma, né? Gosto de ver as postagens, gosto de ver as informações, mas nunca fui de interagir. Então, assim, eu nunca tive muita procura. E desde quando eu me coloquei no mercado, então eu tive que fazer várias atualizações. Então, todos os meus títulos, se eu não inserir, se eu não mostrar isso para o mercado, eu não fico uma profissional atraente. Então, assim, as pessoas não me dão a atenção. E, às vezes, assim, é um título que eu só tenho por conhecimento, porque agregou a minha carreira, mas que eu nunca executei na verdade. Mas eu tenho que colocar. Hoje é importante, você tem que inserir todas as informações. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos de volta em mais uma quinta-feira, meio-dia, com Elas na Proteção. O nosso podcast trazido pela revista Proteção para exaltar as histórias de mulheres extraordinárias na área da saúde e segurança do trabalho. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e tenho muito orgulho de estar aqui nesse dia, trazendo uma pessoa super especial que vai bater um papo com a gente de uma pauta que ela trouxe e eu me apaixonei. Antes disso, vou fazer minha audiodescrição para trazê-la para o nosso papo e a gente começar mais um programa, esse programa que faz tanto sucesso. Estamos aqui com várias pessoas acessando, mandando sugestões de entrevistadas, comentando, curtindo, compartilhando nas redes sociais. Então é uma alegria estar aqui hoje de novo. Eu sou Fabiana Raulino, sou uma mulher loira, de cabelos ondulados um pouquinho abaixo do ombro, sou uma mulher branca, de largo sorriso, olhos castanhos. Estou utilizando hoje uma blusa com manchinhas, ela parece uma blusa meio de tigre, e estou aqui recebendo hoje ela, Gisele Pereira Dias. Oh, querida, muito bem-vinda! Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada. Que bom recebê-la aqui. É uma honra estar te recebendo, aliás. Que delícia a gente bater um papinho um pouquinho antes do programa, alinhar algumas coisas. Queria que você fizesse a sua audiodescrição para a gente começar a bater nosso papo. Perfeito, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher pequena, né? Morena, com os cabelos grisalhos, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje estou vestida com uma camisa vermelha, que foi bem elogiada pela Fabiana. E digamos que seja a minha cor da sorte. Não, e é sua cor, gente, é sua paleta. Como eu falei, eu não achei minha paleta até hoje. Aquela coisa de, nossa, essa é sua cor. Até comentei sobre a Fernanda, né, que ela também é de paleta de cores fortes, assim, esse vermelho para você, gente, tá a coisa mais linda. Perfeito. Bem, querida, por favor, conte um pouquinho sobre você. Vamos lá. Então, eu iniciei na segurança do trabalho aos 20 anos, tá? Estou aí caminhando em busca da minha carreira, crescimento profissional. Trabalhei em algumas atividades diferenciadas, né? Algumas coisas assim bem perigosas, como o transporte de valores. Né? Então, assim, a sensação de trabalhar no carro forte, vendo aqueles homens levando dinheiro para lá e para cá, é bem perigoso, vocês não têm noção, tá? Mas, enfim, firmei minha carreira profissional na área de segurança do trabalho, na área da saúde, né, como técnica de segurança, e fui aí em busca do meu sonho, né, que era ser engenheira de segurança do trabalho. Sonho desde sempre, Gi? Desde que iniciei no curso. Eu sempre tive o sonho de ser engenheira. Porque você fez arquitetura também, né? Fiz arquitetura, mas em busca da segurança do trabalho. MBA em combate a incêndio, muito legal também. Exatamente. Adoro tudo que diz respeito a incêndio, então corri atrás. Sempre fiz cursos de abandono, primeiros socorros, tudo que envolvia incêndio eu sempre estava metida no meio. Nossa, e tudo de combate, né? Porque carro forte, transporte...
Caramba! Acho que eu sou uma menina um pouco aventureira. Eu gosto do fogo, digamos assim. O vermelho diz, né? Na verdade foi assim. Então, eu fiz a arquitetura, sim. Eu acho que a arquitetura é essencial para a área da segurança do trabalho. A gente tem uma visão imensa, né, sobre o que é estrutura. Né? A gente não passa só olhando, tendo aquela visão dos cuidados do colaborador. E o ambiente em si, né? E a estrutura. Então, assim, eu como arquiteta, eu consigo enxergar um pouquinho melhor essas situações. E aí, né, às vezes eu até acabo atrapalhando os meus colegas engenheiros civis, né, que perguntam, mas como isso? Aí eu já coloco a segurança no meio, tá? Já envolvo a segurança falando, mas isso não é seguro para o colaborador. Digamos que é um palpite do arquiteto segurança do trabalho. Você já sabia que queria segurança do trabalho antes da arquitetura, né? Porque você começou como técnico. Sim, eu sempre soube que eu queria segurança do trabalho. Aliás, assim, eu nunca fiz nada na minha vida, a não ser segurança do trabalho. Meu primeiro emprego já foi como segurança do trabalho. Então, eu era assistente técnica de segurança do trabalho. Esse foi meu primeiro orgulho da vida. E até hoje. Então, assim, quando eu consegui a minha pós-graduação, na minha especialização em engenharia de segurança do trabalho, para mim foi um troféu, uma vitória, uma grande conquista. E eu sempre me mostrei muito bem empenhada nessa área. Então, assim, eu tive o privilégio de ter ganhado uma bolsa de estudo para me graduar em arquitetura, né, numa grande instituição, e consegui uma bolsa de estudo para me pós-graduar em segurança do trabalho. Então, as empresas investiram em mim, porque acreditavam no meu trabalho. Então, eu sempre trabalho com confiança, eu gosto do que eu faço, aliás, eu amo o que eu faço, eu amo segurança do trabalho, sabe? E, Gi, acho que isso, né, nos traz para a nossa incrível pauta de hoje. Que em 2025, com internet e redes sociais, o que é ser engenheiro de segurança do trabalho, o que é ser coordenador de segurança do trabalho e como a gente comunica isso para o mundo. Porque o mundo, ele está com comunicações desalinhadas, né? Então, hoje com redes sociais, às vezes parece que um post diz mais do que uma atitude profissional, né? Aliás, aproveitando, né, agir como mais uma integrante da comunidade Elas na Proteção, entregar para você a bota da Marluvas, que é um dos nossos apoiadores, e o famosíssimo capacete cor-de-rosa da MSA, que é o nosso patrocinador aqui no programa. E duas empresas que investem demais em saúde e segurança. E nós somos da época prancheta, né, Gi? Na época de bater perna, técnico de segurança especialmente, é alguém que vai muito para a operação, ver as pessoas com a mão na massa, trabalhando, treinando essas pessoas, colaborando para elas construírem essa cultura. E hoje com redes sociais, a impressão que fica é que a gente precisa ficar divulgando tudo o tempo inteiro, porque senão o trabalho fica invisível. Ele queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, a realidade de hoje está muito diferente de antigamente, né? O técnico de segurança, ele tem que fazer aquele trabalho corpo a corpo, né? Então, assim, nós costumávamos dizer, né, eu e alguns colegas, que nós somos consultores, né? Nós somos consultores da segurança do trabalho. Então, a informação não pode ficar fechada somente numa sala. Então, nós temos, sim, a necessidade de estar circulando, conhecer todos os profissionais, fazer aquele intercâmbio, digamos assim, entre empresa e colaborador, fazer com que eles entendam que nós estamos a favor de todos, né? Só que hoje, né, a nova realidade mudou. Então, hoje se faz necessário você conversar com um colaborador sobre segurança do trabalho, tirar uma foto e postar. Porque se você não postar, de repente você vira um profissional não tão atrativo. Olha né? só. Você não é um profissional tão bom porque você não está divulgando o seu trabalho. Sendo que a nossa melhor divulgação é a comunicação interna. É fazer o colaborador entender que nós não estamos ali para atrapalhar o trabalho dele. É fazer a empresa entender que nós não estamos fazendo ela crescer em questões de custos orçamentais, mas mostrar que a gente pode reduzir o número de acidentes, que nós temos profissionais engajados, que gostam do que fazem, né? Que estão ali por prazer. Hoje, o trabalho é muito importante, as pessoas trabalham porque precisam trabalhar,
mas a diferença de quem precisa trabalhar e gosta do que faz é muito grande, né? A gente sente um prazer muito grande. E você tem isso de DNA, né, Gi? Porque, aliás, para vocês que estão nos assistindo, Gisele, premiada, né, em 2024, recebeu um dos prêmios da revista Proteção em ações relacionadas à saúde, principalmente saúde coletiva. E é uma pessoa que vocês estão reparando, ela respira segurança do trabalho. É até engraçado que eu falei, puxa, eu não consigo, em uma frase, definir o que eu faço. Eu sou uma grande salada que envolve frutas, legumes, castanhas e sapatos. E no seu caso, é uma carreira extraordinariamente envolvida com segurança do trabalho, né? Você foi fazendo essas escolhas tanto de formação quanto de locais onde você trabalhou. E hoje, quando a gente vai olhar, Gi, as vagas que a gente percebe, hoje o LinkedIn é esse grande repositório de vagas onde a gente vai, percebe a descrição, tenta ver se aquela empresa tem um fit cultural com você, como que isso funciona. O que você tem visto hoje nas descrições das vagas do mercado de trabalho? Ele está aquecido, não está? Está mais difícil a gente saber como é uma vaga, se traduzir para o mundo? Olha, na verdade, o que eu estou sentindo muito com o mercado é a questão desses títulos institucionais, tá? A hierarquia institucional. Então, assim, o que leva uma pessoa a ser um engenheiro do trabalho, né? Ela tem que gostar realmente do que faz, ela tem que se dedicar e tem que estudar muito, né? No meu caso, 7 anos, tá? Estudando, me dedicando, trabalhando o dia todo, estudando à noite e assim, e mantendo sempre uma boa colocação para que eu não ficasse para trás. Sem contar que nós temos que estar sempre atualizados, né? Com tantas mudanças. Hoje, o que eu estou sentindo é que existe muita a questão do coordenador de segurança do trabalho. Maravilhoso, eu acho perfeito. Mas no que o engenheiro do trabalho é diferenciado de um coordenador de segurança do trabalho? Né? Algumas empresas até optam por... Temos um coordenador de segurança do trabalho, pela hierarquia, ele é o teto do setor, digamos assim, tá? E o engenheiro? Será que a gente não pode parar e avaliar e pensar? Eu posso preparar um técnico de segurança muito bom, muito bem estruturado, muito bem atualizado e passar ele a ser um coordenador de segurança do trabalho. Mas e o engenheiro? Né? Então, assim, existe toda essa questão do estudo. Então, eu acho que estão diminuindo o título do engenheiro, tá? Pelo cargo coordenador. E isso é uma questão institucional. Porque existem empresas que também o coordenador pode estar abaixo do engenheiro. Isso é institucional. Mas o que eu sinto no mercado é que, assim, se você não foi um coordenador de segurança do trabalho, eu não posso te contratar, mesmo você sendo um engenheiro. Essa é a grande dificuldade. É uma das grandes incoerências que a gente percebe, que são lançadas ao mundo e todo mundo começa a seguir, mesmo sendo uma incoerência. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, hoje, quando a gente percebe essas hierarquias, onde eu vejo alguns perigos, Gi, eu queria que você comentasse. A hierarquia é uma palavra que ela precisa muito de cuidado, porque quando a gente trabalha num ecossistema, as pessoas deveriam ter funções. E essas funções, elas podem passar por gestão e liderança em relação à função, e não a poder de uma pessoa sobre a outra. Porque coordenar não é ter poder por outra pessoa. E é inacreditável como a semântica desses cargos, às vezes, dá um nó na cabeça das pessoas. Porque ninguém manda em ninguém. Acho que é esse o grande ponto, né? Não deveria existir esse eu mando, eu sou responsável por você. Deveriam ter funções que se articulam e existem algumas lideranças para garantir o fluxo de ações entre pessoas, mas não mandar. Então, você já coordenou muito. Aliás, já trabalhou em lugares que tinha só você lá para organizar essas coisas. Então,
não é o acesso ao que você sabe fazer, mas uma questão semântica de como o teu currículo comunica isso para o mundo, né? Perfeito, exatamente. É essa a colocação mesmo. Eu acho que as pessoas estão, assim, se esquecendo que o trabalho de equipe, né, ele vai muito além do engenheiro, do coordenador, do técnico, do médico. O trabalho de equipe é um trabalho de equipe. Então, assim, o engenheiro, ele também tem que colocar a mão na massa junto com um profissional técnico, junto com um profissional médico, né, e entender. O mais importante é entender toda essa dinâmica para poder colocar isso em prática, porque a nossa intenção é o quê? Evitar acidentes. A nossa intenção é preservar o colaborador, fazer com que ele retorne para a casa dele do mesmo jeito que ele chegou, né? E que não seja só mais um dia. Tem que ser aquele dia, um dia especial. É um dia de trabalho, é um dia de orgulho. Quantas pessoas não estão buscando uma oportunidade? Né? E quantas pessoas não desejam estar ali. Então, eu acho que a questão, o meu coordenador, ele tem que estar além de uma divisão de salas, além de títulos. E, realmente, a gente só tem que distribuir isso na hora de sentar, dividir algumas situações, quem vai falar com quem, como a gente vai organizar. É uma organização. E você acha, Gi, que esse storytelling em redes sociais, de dizer o que você é, o que você faz, o que você é formado, hoje isso é importante? Porque eu percebo que na área de segurança do trabalho, muitas pessoas ainda são do analógico, assim, de, olha, eu até tenho rede social, mas eu não posto muito, nem gosto muito. Você acha que a gente perde mercado quando a gente não se expõe nesses lugares e não expõe o que a gente está fazendo profissionalmente? Sim, e a gente perde mercado. E isso é um exemplo meu mesmo, tá? Eu também nunca fui muito de movimentar redes sociais, apesar de ter as redes sociais. LinkedIn, digamos, profissionalmente, eu sempre fui mais calma, né? Gosto de ver as postagens, gosto de ver as informações, mas nunca fui de interagir. Então, assim, eu nunca tive muita procura. E desde quando eu me coloquei no mercado, então eu tive que fazer várias atualizações. Então, todos os meus títulos, se eu não inserir, se eu não mostrar isso para o mercado, eu não fico uma profissional atraente. Então, assim, as pessoas não me dão a atenção. E, às vezes, assim, é um título que eu só tenho por conhecimento, porque agregou a minha carreira, mas que eu nunca executei na verdade. Mas eu tenho que colocar. Hoje é importante, você tem que inserir todas as informações. E tem os macetes do LinkedIn, né? Então, até para vocês que estão nos assistindo, o LinkedIn, dentro dele, ele tem alguns cursos de como você pode potencializar o seu LinkedIn. E, gente, tem cada macete que a gente... Não é óbvio, né? Então, por exemplo, quando você tem uma conta no LinkedIn, o endereço do LinkedIn é seu nome, que você escolheu para entrar, e ele joga um monte de número. Uhum. Isso tira o profissionalismo do seu perfil. Então, você tem que ir num botão no canto superior direito do LinkedIn, quer dizer, quando a gente está na versão web, né? Não sei ao certo quando a gente está na versão mobile, mas você precisa ir, editar e tirar aqueles números e colocar o seu nome profissional. Um nome profissional sempre muito sucinto para as pessoas entenderem, porque senão não fica profissional. E outra coisa é que o LinkedIn não gosta de pessoas como eu, aliás, plurais. E plurais, que a Fabiana mexer com ergonomia, inteligência artificial, ser consultora, ser professora, não me deixa óbvio. Se não me deixa óbvio, não dá para saber para que me chamar. Então, o LinkedIn ele precisa ser unidirecional. E num mundo em que a gente tem tanta tecnologia, tanta pluralidade nas profissões, isso não é uma contramão? Realmente é uma contramão, né? E é bem assim complicado. E o LinkedIn, quando eu fui mexer no meu atualizar, nossa, eu fiquei surpresa, porque você tem funções para tudo. E realmente eu tive que colocar o meu nome profissional, coloquei a informação, tive que mudar foto, tive que mudar tudo, porque até a sua posição de foto ele disse se está conveniente ou não, chamativa ou não, né? Só que também o LinkedIn é uma ótima ferramenta, né? Eu acho que a gente consegue conversar bastante, ter bastante network. Mas o que eu vejo muitas pessoas postando, então assim, o LinkedIn virou um catálogo.
né? E nem sempre ele é tão chamativo para aquilo que a gente está precisando. Ele não é uma rede profissional, né? Voltada para profissionais que estão buscando oportunidades. Hoje em dia ele ficou mais marketing, né? Ele é divulgador do que eu estou fazendo. É isso, né? Eu faço muito network, eu converso com muitas pessoas. Então, eu comecei com 500 conexões. Hoje, eu já tenho 4.500 conexões, né? Então, eu busco contato, converso com muitas pessoas. Assim, infelizmente, a gente ainda tem aquelas pessoas que não te respondem, não te dão um retorno, não te dão um feedback. Mas normal. Até isso é macete do LinkedIn. Eu fiz uma mentoria de LinkedIn em 2021. E eu ficava um pouquinho aberta, Gi. Que eu falava, não é óbvio isso aqui. Por exemplo, quando as pessoas entram no nosso perfil, o botão que aparece lá é de conectar. Só que não necessariamente você conhece aquela pessoa que quer conectar com você. Às vezes, a pessoa está interessada nos conteúdos que você posta. Então, você consegue até trocar aquele botão para não aparecer conectar, aparecer seguir como primeira opção. E aí, foi o que ela falou para mim. Se você é uma pessoa que publica muito, você é um produtor de conteúdo. Se você é produtor de conteúdo, as pessoas têm que te seguir e não se conectar com você. Porque a conexão, questão semiótica mesmo, as pessoas vão me ver conectada com a Gi e vão pensar, a Fabi e a Gi se conhecem. Sim. E muitas vezes as pessoas podem aproveitar essa conexão, que às vezes num deslize, numa distração você permitiu, e as pessoas usam essa conexão com você para puxar assunto com outras pessoas. Então, não precisa sair deletando todo mundo, a gente já até teve um programa que falou um pouco sobre isso, mas realmente tem que tomar cuidado com as conexões que você faz, porque as pessoas vão olhar, a Fabiana tem conexão com a Alexandre Guzmão. Sim, Brasil, valor agregado. Mas, no LinkedIn, tudo quer dizer alguma coisa. Então, até a header, né? Os títulos que você tem, onde você é formado, por onde apareceu, isso tudo tem que estar muito claro ali. E eu acho que a importância que você está trazendo é que, quando a gente tem trabalhos formais, com certa estabilidade, a gente não movimenta muito a nossa rede. Sim. E aí, no caso de você ou sair, ou procurar uma recolocação, se mudar, não dá para começar do zero. Você tem que ter essa rede já movimentada, né? Exatamente, é importante, muito importante. Então, hoje eu movimento bastante, né, o LinkedIn. A gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Faz alguns cursos, né? Você fez até coach, né, Fiz um Gi? coach que foi, assim, maravilhoso. Nossa, me abriu a visão para um mundo, outro universo, tá? Então, assim, tanto pessoal como profissional. Hoje eu tô mais inteirada, eu sei exatamente o que eu quero. Eu sempre tive o sonho de ser engenheira, mas hoje eu tenho certeza que eu sou a engenheira. Uau! Então, assim, gosto do que eu faço, amo o que eu faço, faço porque eu realmente amo, me dedico, visto a camisa para onde eu for, claro que a minha sempre por baixo, né? Porque nós temos que realmente, sim, sabe, Fabiana, nós precisamos nos valorizar profissionalmente, porque um contrato é só um contrato. Ele pode ser encerrado a qualquer momento, né? Mas eu não posso ser só várias Giseles, eu sou única. E o nosso trabalho é o que a gente faz e não o que a gente é, embora haja uma construção de identidade enquanto a gente está trabalhando. Exato. E isso que você está trazendo, eu acho que é uma bandeira muito importante, porque realmente, assim, algumas pessoas estão em alguns empregos acreditando numa estabilidade que é chacoalhada hoje em dia pela tecnologia. Eu sou da época que não tinha internet, né? Sou da geração de transição. Nós somos. Não é, querido? Então a gente viu um mundo com barreiras geográficas, em que era aquilo, era eu no meu bairro, na minha cidade, naquele mundinho. E hoje, o mundo esfregando na nossa cara o que está acontecendo no mundo. E isso, ao invés de nos direcionar melhor através da informação, isso está deixando as pessoas mais confusas, está fazendo as empresas tomarem algumas decisões, e muitas dessas decisões são de marketing mesmo.
E nós que vivemos com prancheta na mão, interessados em metodologias de zero risco, em busca desse zero acidente, zero doença, zero queixa, em busca de metodologias, estudo, cabeça no livro, cabeça na norma, cabeça na normatização técnica, em caminhos melhores, em cases melhores, a gente ainda tem que se preocupar com essa parte de marketing. E ter resistência a isso pode nos gerar um gargalo, porque você pode precisar, e o algoritmo da rede, ele demora para aquecer. Se você agora começar a postar no seu LinkedIn, você vai ver que ninguém vai curtir nada, não vai aparecer ninguém. Porque o algoritmo não entrega pessoa que posta de vez em nunca. Vocês sabiam disso? Então, é uma dica que a Gi tá trazendo hoje pra gente, né? Exatamente. Agora eu também vou te contar um segredo, tá? Então... Vou fazer assim. Posso chamar um quadro, então, para você contar o segredo já dentro desse formato? Pode. Bom, vamos chamar aqui o nosso quadro querido, aquele que a gente faz todo aquele compilado de final de temporada, porque afinal, se a Gi vai contar um segredo, depois a gente aprofunda um pouquinho para fazer esse recorte aqui, onde a gente pausa para ver essa exclamação trazida pela Gisele no Conta Pra Gente. Chama a vinheta. Então, vamos lá. Para vocês, né, para nós aqui que temos essa faixa etária de antes da internet, pós-internet, né, nós podemos ficar mais tranquilos, porque nós somos a geração que nos adaptamos a tudo, tá? Não vivemos somente da tecnologia, somos profissionais demais. Se precisarmos voltar hoje para prancheta, vamos voltar sem nenhum problema. E se precisarmos trabalhar também em conjunto com a tecnologia, também vamos conseguir, porque nós nos adaptamos muito fácil. Então, nós somos assim... Isso eu aprendi lá no coach, tá? Com uma colega que, de uma outra área que trouxe essa informação, que realmente nós somos os profissionais que melhor nos adaptamos ao mercado. Então, assim, nós estamos preparados para tudo. Então, hoje, eu não tenho problema dos meus 40 e poucos anos em te dizer assim, a tecnologia não me assusta. Né? Então, é preciso fazer marketing pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso marketing pessoal. Então, o grande segredo é o quê? Nós não termos medo de nada. Nós estamos preparados para tudo. E não ter medo do tempo também. Tudo no seu tempo, né? Porque você hoje, Gi, você procurou o coach porque você está nesse momento de transição de carreira. Né? Você agora falou assim, olha, eu estava num caminho, agora quero fazer esse outro caminho. E uma coisa muito legal é que uma das primeiras atitudes que você tomou foi de ir atrás de uma mentoria. Porque o ser humano precisa disso, qualquer ser humano. Acho que a pessoa mais sábia do mundo é a pessoa que sabe que ela precisa aprender com outras pessoas, né? E você, quando foi atrás desse coach, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente onde foi, como você ficou sabendo, o que te levou a isso, porque você fala que realmente foi um divisor de águas pra você, né? Eu busquei o coach mesmo focado na parte de profissional, né? Então, eu sempre tive o sonho assim, eu quero ser uma melhor gestora. Se bem que eu sempre tive um feedback das pessoas que trabalhavam comigo e eram lideradas por mim, que eu sempre fui muito bem, mas eu sempre busco o melhor. E eu acho que, assim, o ser humano, ele tem que ser tratado como ser humano, independente do título que ele se carrega. Então, assim, como eu fui muito técnica de segurança, eu sempre queria ser a melhor engenheira dos profissionais que trabalhassem comigo. Quando eu busquei o coaching, foi aquele momento assim, nossa, eu tô fora do mercado, será que não tô legal? Será que eu tô agindo ruim? Isso é inquietação de tanta gente, tanta gente. Aquela insegurança, sabe? Será que eu fui ruim? Será que eu fui mal? Onde eu errei? E, na verdade, não errei. Não errei. O que acontece realmente é aquilo que eu te falei, contratos acabam, encerram, ciclos se encerram. Então, o coach, ele me trouxe essa visão, né? Que é muito bom você olhar para dentro de você. O que eu realmente quero para mim? Hoje, o que eu quero para mim? Voltar para o mercado de trabalho, fazer aquilo que eu gosto, ser feliz como eu sou. Eu amo minha família, eu amo viajar,
Essa é a Gisele. E isso é o sonho de muitas pessoas, né? Dinheiro é importante? É importante. Mas é tão bom colocar a cabeça no meu travesseiro e falar assim, como eu tive um dia produtivo, né? E não só porque eu fui lá e ganhei o dinheiro. O coach, ele me trouxe, assim, uma outra visão, né? Hoje eu me sinto mais tranquila, sei que sou uma boa gestora, eu não preciso de um curso para dizer que eu sou uma boa gestora. Eu sei que eu sou uma boa gestora. Então, eu me encontrei muito mais pessoalmente do que profissionalmente. Eu consegui enxergar minhas qualidades profissionais. Então, Às vezes, quase sempre, a gente precisa de uma frase externa para voltar exatamente para onde a gente estava, só que com uma nova percepção de si. Aqui, gente, algumas dicas super valiosas que a Gisele está trazendo para a gente estamos num momento da humanidade que realmente existem redes sociais conectando pessoas. Então, pessoas hoje são conexões. Sejam elas com um tema, com uma empresa, com uma oportunidade, com um conteúdo. E o que a Gi está trazendo para a gente movimente a sua rede. Isso hoje é importante. Não coloque uma resistência de não gosto, só assim sempre deu certo, porque movimentar do nada não dá. E se você tiver com essa insegurança de começar como eu faço, procurar uma mentoria, pode ser até online, não precisa não necessariamente contratar algo, né, Gi? sim. A gente tem essas informações no YouTube, no próprio LinkedIn, porque é importante. Hoje eu elogiei massivamente esta mulher que chegou com essa cor vermelha, que realmente existem algumas coisas que nos destacam quando as pessoas estão na nossa presença. E vocês viram a Gisele falando que até sua foto você mudou, Sim. né? E nós, que somos da geração de transição, geração de prancheta na mão, geração do livro das NRs, né? Que a gente ficava acumulando livro porque saiu uma NR nova, a gente comprava um livro novo. A gente precisa entender que a tecnologia ela precisa ser embarcada e ela precisa também ser embarcada na forma como a gente comunica quem a gente é na nossa construção profissional com o mundo, né? Com certeza, com certeza. Eu fiz até o coaching, né? Vou até comentar com vocês aqui. Eu fiz no Instituto IPC, né? Com a Madalena Feliciano. E, assim, encontrei pessoas, assim, inacreditáveis, sabe? Com outra visão. Ela dá mentoria voltada para segurança, voltada para todos, no geral, no nível profissional. E acaba despertando essa questão pessoal, né? E realmente é muito importante. Então, eles me ensinaram a mexer no LinkedIn, né? Eles me ensinaram que o marketing pessoal é importante, né? É importante fazer o marketing, mas sem eu me perder, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar também. A gente tem que fazer o marketing pessoal, mas sem perder a sua essência. Exato. Na revista Proteção, a gente conversa muito a respeito de algoritmos, de tráfego, do acesso das pessoas, porque a proteção historicamente é quem está, né, levando essas informações de saúde e segurança em tempo recorde. Então, uma coisa aconteceu, a revista Proteção ela já está impulsionando esse conteúdo para todo mundo ficar na mesma página. E tem que ter uma inteligência nisso, sobre as palavras que você escolhe, como que você coloca o título dessa mensagem para ele ser fiel, ele chamar a atenção e ele consolidar aquela ideia. Porque hoje, se a gente for olhar os veículos de informação, está escrito lá, você vai levar 2 minutos para ler. Sim. E as pessoas, elas usam muito uma coisa chamada clickbait, que é colocar uma ideia que vai fazer você clicar naquilo e não é necessariamente aquela notícia. E na revista Proteção isso é totalmente evitado. A notícia pela notícia, sim, a verdade pela verdade, e não busca por clique, né? E você trazer isso é super legal. Outra coisa que é muito legal em relação a gente procurar, o que eu aprendo agora, no momento que eu tô, da gente não sair na loucura também, estudando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, para não gerar essa ansiedade para si mesmo. Olhe para você, para o seu momento de vida, agora eu preciso aprender o quê? E vou atrás daquilo, acabou. Eu tenho, Gi, um mentor, né? O nome dele é José Erlan. O Erlan, ele tem um centro de apoio a lideranças. E ele fala, às vezes você precisa de uma frase de efeito
para ela gerar um gatilho no seu cérebro para te proteger das coisas que acontecem. Né? Então, várias vezes ele vira para mim e fala assim, Fabi, você não é a empresa Fabi S.A. Você tem outras pessoas trabalhando com você, então você não pode se comportar como se fosse só você. E essas frases de efeito, elas pegam assim. E tem essas frases de efeito para você, Gi? Na verdade, sim, viu? Precisa. Porque eu particularmente, sempre absorvo muito, né? Absorvo informação. Então, assim, por diversas vezes, meu marido, né, falava assim mesmo pra mim, olha, você não é essa empresa, né? Olha, essa acreditação não é sua. Uma parte é uma responsabilidade sua, outra não depende isso de você. Então, de vez em quando, a gente precisa tomar um choque, né? E eu sou meio assim, eu gosto muito de conhecimento, tá? Aprender comigo mesmo, por exemplo. Ontem eu fui numa faculdade buscar um certificado de uma pós que eu fiz. Então, nessa era de qualidade, fiz qualidade, por puro conhecimento. Hoje eu já estava pensando, qual vai ser a minha próxima, né? Eu já estou pensando em alguma coisa. Ainda não me decidi, talvez eu vou aguardar mais um pouco. Mas eu estou naquele momento assim, olha, o que eu faço agora? Não, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, porque corpo saudável, mente tranquila, funciona muito melhor. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer dos nossos cuidados pessoais. Cuidar da saúde, né? Porque aí, quando você se entrega para a sua profissional, quando sai a Gisele, para entrar a Gisele, tem que ser a Gisele saudável completa, né? E hoje em dia, a saúde mental é muito importante. A gente precisa... como você mesmo disse, o mundo está muito louco, né? A gente precisa estar antenada e ligada a todas as informações. Então, assim, o que eu faço hoje para mim? Cuido de mim e cuido da minha profissional. Daqui a pouco ela tá aí. É isso. Demais. Gi, você é uma delícia de pessoa para conversar. Queria agradecer muito por você trazer esse ponto pra gente, porque o nosso público ele é muito diverso, muito diverso. Nós temos pessoas que estão estudando agora, pessoas muito jovens estudando em busca do primeiro emprego, pessoas que estão estudando para uma recolocação. E esse primeiro passo, que lá vou eu com aquela frase, na minha época, né? Na minha época era sair mandando currículo para todo mundo. Então, o que eu fazia? Eu lembro que quando o meu primeiro emprego foi indicação. De lá para cá, na verdade, eu estou no mar de indicações para mostrar como é que é importante a questão das conexões, né? Então, até hoje, eu tenho muitas conexões, indicações. Mas, o que você está trazendo para a gente hoje é que a gente precisa ter exposto um storytelling pessoal em um portfólio. Qualquer que seja a pessoa. É saber contar a sua história e contar suas habilidades porque alguém vai estar vendo. Sim. E o que a rede social faz é eliminar essa barreira geográfica. Então, a gente mandava um monte de e-mail, não necessariamente as pessoas abriam, e isso gerava uma frustração, porque na cabeça da pessoa a gente cria um monstro e fica dando biscoito para ele, que não retorna, a gente pensa, meu currículo tá ruim. Sendo que, às vezes, aquele e-mail, eles nem abrem, não é com você, mas a gente já monta na nossa cabeça uma situação. Então, colocar a sua rede social já contando a sua história, pode fazer as pessoas te procurarem ao invés de você ir procurar. Sim, né? Com certeza, é isso mesmo. Gi, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Voa, né, o tempo? Boa, já passou? Pois é, voa o tempo, você é uma querida. Obrigada inclusive por essa pauta tão gostosa, tão importante. Olha, eu vou falar pra você, pra mim virou uma lição, sabe? Porque eu tô super relapsa com as minhas redes sociais. Então, eu tô no momento fazendo doutorado, estudando um monte de coisa, e às vezes basta um postzinho contando como foi a aula, contando algum aprendizado. Eu lembro que semana passada eu tive aula no doutorado, e quando eu era pequenininha eu desenhava muito em carteira, né? Depois eu apagava. Eu não deixava sujo, né? Mas eu desenhava nas carteiras. E na sexta-feira passada, ao invés de desenhar meu professor, eu tirei uma foto dele. E joguei no ChatGPT
o ChatGPT, ele passou por uma atualização que ele está fazendo imagens extraordinárias, inclusive com letras. Então, as inteligências Sim. artificiais com letras, elas não estavam muito boas. E agora tá tinindo, assim. E eu mostrei para o professor, sabe? E agora, conversando com você, eu fico arrependida de não ter postado, de não ter conversado um pouco sobre isso. Porque é um professor, Demi Gentico, ele é um dos pais da internet no Brasil. Ele tá no comitê gestor de internet, uma das pessoas, assim, mais extraordinárias e que estavam ali na base de tudo. Como as pessoas falam, estava na época do Mato Alto, né? E ajudou quando tudo era mato. E realmente, não contar essa história deixa ela invisível, que é o que o Elas na Proteção é contra. Sim. O Elas na Proteção, ele traz as histórias para as pessoas saberem quem é a Gisele e não ficar invisível uma trajetória tão extraordinária. Então agora a gente vai chamar a nossa vinhetinha final com uma palavra final da Gisele para vocês no Ela Me Inspira. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem é: nunca desistam de vocês, nunca desistam do seu profissional. Faça aquilo que você realmente ama, independente do valor que está por trás. Não permita nunca que ninguém desvalorize aquilo que você realmente é, né? Porque é muito importante a gente amar o que faz. E assim, não precisa ninguém falar que você é o melhor, porque você já é o melhor, como eu sou a melhor. Demais, querida Gi, muito obrigada pela sua presença no Elas na Proteção. Estou super feliz, já deixando aqui o convite para você voltar. E, gente, com essas palavras extraordinárias da Gisele, que aceitou o nosso convite, foi extremamente indicada por pessoas que amam o trabalho dela, teve uma carreira gigantesca, muito na área da saúde, em cuidados, em serviços médicos, e começou como técnica de segurança. E sempre com esse amor e trazendo hoje, assim. Se você quer uma colocação bacana no mercado de trabalho, saiba se traduzir no mundo digital também. Até se você tiver alguma resistência, posta com alguma frequência, porque começar do zero traz esses feedbacks das pessoas não responderem, de ninguém curtir nada, de você achar que é com você e não é o algoritmo que não está entregando. Exato. Dica, assim, de ouro no Elas da Proteção. E aqui a gente encerra mais um programa. Deixo aqui os nossos agradecimentos à Marluva, aos nossos apoiadores, à MSA, a nossa patrocinadora, aos estúdios da AnimaSeg, com Mônica nos ajudando na edição toda linda. Claro, a revista Proteção, que nos mantém esse quadro, trazendo papos tão gostosos assim como o da Gisele Pereira Dias no dia de hoje. Nós incentivamos você a curtir, compartilhar, seja o programa completo, os shorts, a sua opinião, escrever para a Proteção, indicando pessoas que possam participar do programa com a gente, e a gente se vê na próxima quinta-feira, meio-dia, quando sai mais um programa Elas na Proteção. Até a próxima!